Maravilha, bora fazer mais um pouco de codigão para a gente deixar o nosso dia um pouco melhor. Vai ficar mais animado aí para o final de semana. Bora ver aqui o que a gente pode fazer a mais. Vou mostrar para vocês, por exemplo, como que eu posso estourar uma variável, né? O que acontece no estouro da variável. É um exemplo didático, ele não envolve a explicação do que é feito, então vou utilizar laço, não é o objetivo a explicação de laço agora, mas eu gostaria de mostrar aí o que acontece quando a gente estoura uma variável, né? Então a gente precisa ver isso daí acontecendo. Vou fazer lá um novo arquivo para mim, Java, beleza? Começando aqui com o meu arquivinho novo. Vou salvar esse cara. Arquivo, salvar como. LP, arquivos fonte, introdução. Vai ser o cast 04. A gente vai falar de cast aqui. Ainda é conversão. Vamos ver aqui o que acontece nessa conversão. Eu quero imprimir os números, né? Eu quero converter número para caractere e imprimir. Então, por exemplo, eu tenho aqui int letra igual a maiúsculo. E eu posso imprimir isso aqui, system.out.println, e eu vou imprimir aqui. Letra. Beleza, estou imprimindo as letras. A letra, né? Compilou, executou, e aí você vê que ele não aparece para a gente a letra, ele aparece um número, 65. E aí você fala assim, ué, que estranho, eu mandei imprimir a letra, nossa, olha o meu erro, eu declarei, na verdade, a letra como int. Olha que absurdo. Não, não foi absurdo, foi de propósito. Só para mostrar que eu posso atribuir diretamente um char para um inteiro, né? Eu posso fazer isso. Isso aqui eu posso fazer sem problema nenhum. Então, atribuir um char para um inteiro, eu posso. E aí, já que eu posso atribuir um char para inteiro, eu posso declarar esse cara daqui como char. Posso. Se eu rodar o meu programa, executar o meu programa, ele mostra agora a letra A maiúscula. Joia. Eu posso pegar e falar que é A mais 3. Isso daqui é A, caráter A mais 3. Se eu compilo e eu rodo, ele deixa A mais 3. A, B, C, D. Mostrou a letra D para a gente. Eu posso fazer conta, eu posso multiplicar, somar, subtrair, dividir. É um número. O char é entendido como número, ele funciona muito bem. É engraçado que se você pegar e falar assim, 65, e rodar, ele funciona. Agora, se você pega e declara int número igual a 65 e atribui número aqui, então eu estou fazendo a atribuição do valor número, se eu compilo agora, ele dá erro. E é uma das coisas mais engraçadas que eu conheço dessa linguagem. São alguns detalhes da linguagem, é detalhe mesmo. Eu não consigo converter uma variável inteira diretamente para char. A variável inteira tem que passar pelo processo de cast. Então, para eu fazer isso daqui que eu estou mostrando para vocês, eu preciso fazer o cast. Eu quero converter isso aqui para char. Então, ó,
entre parênteses, para o que eu quero converter? Eu quero converter número para char. Eu quero fazer essa conversão. Compilou, funciona numa boa. Se eu pegar e colocar o valor 65 direto aqui, se eu compilar, funciona numa boa. Se eu tirar a conversão para char, deixar o 65 direto, se eu compilar, funciona numa boa. Aí você fala assim, por quê? Ó, oh, por que que isso acontece? 65 é inteiro. Eu falo, 65 não é inteiro. 65 é byte. Até 127 é byte. Depois do valor numérico largado ao vento aqui, depois de 127, aí se torna outra coisa. Então, se eu colocar aqui 128 e eu compilar o meu programa, ele funciona. Por quê? Porque ainda é byte, porque ele converte esse cara aqui para byte, mas ele pega o caractere 128. Se você pegar lá o 150, sei lá, mais para frente ainda, ele ainda dá certo. Ah, e se eu colocar o caractere 200 e compilar, ele vai dar certo. E ele faz a conversão disso aqui numa boa. Eu não sei por que ele converte e dá certo. Se eu usar a variável inteira, ele já não dá certo, ele vai pedir o cache para você. É alguma coisa da linguagem, até hoje não descobri, mas eu replico. Tem outras coisas assim, de estranhezas, assim como, por exemplo, a linguagem C tem para ler caractere. Você tem que fazer a limpeza do buffer antes de ler o caractere. Meu, é umas coisas meio zoada, né? Você tem aí algumas mudanças. Mas vamos entender essa parte de números. Por que que esses números surgem, né? A gente tem uma tabela chamada de tabela ASCII, né? Tem algumas pessoas falam ASCII ou ASCII2, né? Ou ASCII somente. Tá aqui da onde eu retirei essa tabela. Essa tabela é da American Standard Code for Information Interchange, então é uma tabela de códigos para utilização. E como eu estava falando nas últimas aulas, tudo dentro do computador é número, não existe caractere. Tudo é número, tudo é número, tudo. E não é número decimal, é número binário. Então, a gente tem tudo como número binário. Isso daí é muito importante de você lembrar. Então, tudo que a gente tem é número binário. Logo, a gente tem algumas coisas que representam números, algumas coisas que representam letras, algumas coisas que representam caracteres e temos algumas coisas que são comandos. Então, dentro da tabela ASCII, a gente tem vários caracteres. Começa lá no 00. O zero, aonde tudo binário é zero, decimal zero, logo hexadecimal também é zero, é o caractere nulo. A gente tem um caractere nulo. É para indicar que por exemplo, em linguagem C, quando você escreve um arquivo, você coloca um /0 no final, porque esse /0 indica o caractere nulo. O caractere nulo indica que é o final do arquivo. Tem alguns detalhes, né? Você tem outros caracteres de comando, tem um monte de caractere de comando. Tem um que a gente conhece, né? Já ouviu falar e já usou várias vezes, o backspace. O backspace é aquele botãozinho em cima do Enter que apaga o que você acabou de digitar. Você tem o tab horizontal, que é o 9, o 8 backspace, o 9 é o tab, o 13 é o Enter, o 20 e 21, não, 32. O 32, cadê? 32. 32 é o espaço. E aí, a partir do 32 decimal, 20 hexadecimal, eu começo com alguns caracteres especiais. Então, o 33 é exclamação, o 34, aspas, o 35, joguinho da velha, cerquilha, hashtag, 36, cifrão, 37, porcentagem, 38, o e-comercial, 39, o apóstrofo, e assim vai indo.
E aí o Áureo falou do 50. Vamos lá ver o 50 que o Áureo falou. Olha aqui, o 50, tá aqui o 50, é exatamente o 2. Ó, que legal. Por isso que a gente tem, quando converte 50 inteiro para char, a gente tem o caractere 2. Não é número, é caractere. E aí é um problema muito grande que a gente tem, né? Tem que tomar um cuidado gigante. E eu vou mostrar o cuidado que se deve ter, né? Porque olha só, uma coisa que pode passar pela cabeça de vossas senhorias. Vou trocar aqui, ó, número, valor. Eu vou declarar aqui um char número 1. E aí eu quero pegar e falar assim, valor do número. E eu vou imprimir valor do número. Você acha, acabei de atribuir, e aí você compila isso daqui, deu certo, você fala, oba, virou 1. Aí beleza, você fala, virou 1, você compila, você executa, e você tem o valor, opa, só maximizando, 49. Olha lá, valor 49. E aí você fala assim, oxe, o que aconteceu? O que é isso? Aí eu falo para você, 49, se você for lá no valor 49 inteiro, ele representa o caractere 1. O caractere 1. Então, 49 representa o caractere 1. Mas eu queria converter isso daqui para inteiro. E aí você fala assim, beleza, vou fazer a conversão para inteiro. Aí você coloca um int, opa, escrevi um T maiúsculo. Você coloca um int ali e fala, vou converter isso aqui para inteiro. Vou converter o 1 para inteiro. Vai sair qual número? Vai sair o 49. E aí, isso daqui é algo que pega muita gente. E muita gente não entende que, na verdade, você está convertendo o caractere 1 para a sua representação decimal. A sua representação decimal é o valor 49 decimal, e não 1. Então tem que tomar cuidado, beleza? Só para saber, tem que tomar cuidado com isso daí. Então, esse é um detalhe importante. Ele vai sair aqui para a gente o valor 49. Não importa se você atribuir direto ou se você tentar converter para inteiro. Ele não converte o conteúdo disso daqui para 1. Ele transforma isso daqui na representação decimal dele, que é o 49. E aí é isso daí. Tem que ficar claro que não consigo converter dessa forma um char. O char, na verdade, você teria que transformar em string, e aí a string você conseguiria jogar ela para inteiro, daria certo. Funcionaria desse jeito daí. Então, uma boa saída é converte o char para string, aí de string você consegue converter para inteiro. Funciona, resolve a nossa vida. Então, esse aqui eu vou deixar para que você veja esse detalhe da conversão dos números. Tem que tomar cuidado, não esquecer disso daqui. Fazer um próximo aqui para a gente manter, né? Só estou salvando como para não alterar esse cara daqui, para vocês não perderem, né? Para que fique aí como fonte de consulta. Tá aí, ó. Maravilha, a gente tem um próximo para a gente fazer uma representação. Eu quero agora mostrar para vocês a tabela ASCII. Para fazer a tabela ASCII, a gente vai fazer uma impressão. Para fazer a tabela ASCII, eu preciso imprimir. A tabela ASCII, ela vai do, vamos ver aqui, né? Ela vai do 0, então o primeiro caractere dela é 0, e ela vai, vai mais um pouquinho, está quase chegando, chegou, ó. Ela tem aqui o 255. E ela tem os caracteres que representam, né? Então, até o 255, ou seja, 8 bits. Beleza. Aí, eu vou fazer um for,
E aqui você não precisa se preocupar com o laço que eu estou montando, porque o objetivo não é ensinar laço. Eu vou utilizar ele para apresentar para vocês. Então, eu vou montar um laço, int i, começando em 0, i menor, i menor que 256, ou seja, vai até 255, e mais. E aí eu vou fazer uma impressão aqui, ó, system.out.print. Por que que eu estou utilizando print? Porque eu não quero pular de linha, porque senão vai ficar um depois do outro, vai ficar muito ruim para eu ver. Eu quero imprimir um número, então eu vou imprimir um número e depois eu vou colocar aqui um espaço, um traço, e eu vou colocar a sua representação em char. Char do i, e depois eu vou colocar só um espaço para que ele não fique colado um no outro, né? É essa a ideia daí. Eu vou mostrar lá, 0, e aí ele mostra o caractere 0, né? 0 e o caractere 0, um espacinho, 1 e o caractere 1, e assim por diante. Compilando, executando. Vou maximizar isso aqui para você ver. Vou rodar lá para cima. Os primeiros caracteres são complicados da gente imprimir e visualizar. É bem complicado mesmo. A gente tem aqui alguns caracteres que não ficam legais na exibição. Você tem lá o tab, ó. O tab está aqui, ó. Tab, que é o caractere 9. Você tem depois o incremento de linha, que é o caractere 11. Depois o caractere 13 é o enter. E aí ele aparece aqui dando o enter, né? E aí, olha só, começa lá o 14, 15. E aí, assim, você não tem uma representação. E aí, esses numerozinhos que eu estou mostrando aqui, e eu acho que você consegue visualizar, é uma caixinha com uma representação. Você pode estar falando assim, professor, eu tentei no meu computador e não deu certo. Eu falo, normal, porque depende do shell que você está utilizando ou depende do prompt que você está utilizando. Se você estiver utilizando o Genie no Windows, ele abre por padrão, ele abre no prompt de comando. O prompt de comando ele é muito limitado para representação de caracteres. Ele não consegue exibir todos esses caracteres. Se você estiver utilizando o PowerShell, ele consegue exibir alguns outros que o prompt não exibe. Se você estiver utilizando uma IDE que dentro dela, ela exibe lá dentro, né, numa área de texto, muito provavelmente pode ficar um quadradinho só, ou ele não mostrar caractere nenhum. Eu estou utilizando Linux, então o Genie no Linux, ao executar um comando, ele executa no Bash, que é o terminal do Linux, o shell do Linux. O meu shell é o Bash. E ele vai mostrar. E esse shell, essa interface em modo texto, ela é bem poderosa. Ela consegue exibir um monte de caracteres que provavelmente você não consegue visualizar aí no prompt de comando do Windows, né? Não vai aparecer, mas não é problema. Ele mostrando que imprimiu um caractere, está tudo certo. Vou mostrar para vocês aqui os caracteres que foram impressos, né? Então você começa a ver, por exemplo, ó, 17, 18, aqui, ó, 12, 13, 14, cadê o 32? Ó, o 32 é um espaço. Aí depois vem a exclamação, a aspas, a cerquilha, o cifrão, o porcentagem, o e comercial, o apóstrofo, o abre parênteses, o fecha parênteses, asterisco, blá, blá. E aí ele vai chegar aqui nos caracteres que representam números. O 48 é o 0, 49, 1. E ele vai até chegar lá no caractere que representa o 9. Aí depois tem mais alguns símbolos, e aí, quando chega no 65, o 65 é o A maiúsculo. 65, A maiúsculo. Imagina. Trava mesmo? Que beleza, hein? Imagina, 65 A maiúsculo. Aí ele vai até o Z maiúsculo, que é o 90. O 90 é o Z maiúsculo. Mais alguns caracteres de controle, tem lá mais alguns caracteres de controle, e aí quando chega no 97, começa lá o A minúsculo.
Bom, a gente está fazendo, a gente está printando os números da tabela ASCII, literalmente. A gente está printando a tabela ASCII aqui, ó. Literalmente printando ela. Até o 255. E aí, a gente tem alguns problemas. Ah, acima dela? Calma, calma, Josimar, calma. Eu falo que esse povo que é precoce, né? Nascido de precoce, é fogo. Karma, menino. Olha o que acontece. A gente tem um esquema chamado codificação de página. Cada local de execução tem uma codificação de página, que são os caracteres representativos daquele local. Se você estiver utilizando, por exemplo, um computador chinês, ele vai mostrar caracteres da língua chinesa. Se for, sei lá, um russo, caracteres russos. Se for os americanos, os caracteres americanos. Por exemplo, a gente não veria letras acentuadas, pois letras acentuadas não são padrão americano, né? Na língua americana você não tem as acentuações. Já aqui no Brasil a gente tem um monte de caractere acentuado. Então, a nossa tabela ASCII, ela tem um monte de caractere que representa os caracteres acentuados, que são diferentes dos caracteres padrões, que são os caracteres da tabela ASCII original em língua inglesa, né? Ela tem esse detalhe. Só que esses caracteres não são, essa quantidade, né, os 256 caracteres, não são suficientes para representar todos os caracteres que nós temos no nosso alfabeto e que os caracteres que a gente precisa. Então, criou-se uma extensão da tabela ASCII, a tabela ASCII estendida. E a tabela ASCII estendida, ela consegue fazer o que o Josimar está querendo, que são os caracteres acima de 255. Só para mostrar, muito provavelmente para vocês não deve de ficar legal, né, se estiver executando o prompt de comando. Eu vou colocar aqui 512, estou dobrando o tamanho da tabela ASCII. Compilei, executei, e olha lá, tem um monte de caractere surgindo, né? Vou até dar uma maximizada para vocês verem. Olha lá os caracteres legaisinhos, ó. U com zerinho em cima, o S com cedilha, o Y com chapéuzinho, com zerinho em cima. Tem uns caracteres esquisitos, ó, com uma trema, esse E maluco, esse C esquisito daqui. Tem os caracteres malucões lá que surgiram. E aí você vê um monte de caractere. Aí você fala, nossa, então acabou? Não. Vamos dobrar isso aqui, né? 1024. E aí dobrei o tamanho disso. Rodando, maximizando, ele ainda mostra para mim. Então, para mim, ele ainda está mostrando aqui, ó, algumas letras. Olha, legal, estava precisando de um desse aqui, o Mi, o Fi. Olha que legal, cara. Tem várias letras que você pode utilizar. Olha lá, para o Pi, T sigma, todos do alfabeto grego estão sendo exibidos aqui. Legal, bacana. E aí você fala assim, nossa, acabou, né? Não, não acabou, não. Vou colocar aqui 10.240, compilando, rodando. Aí 10.240, eu vou maximizar esse cara aqui. Ele começa a mostrar, e aí, novamente, o meu prompt tem capacidade de interpretar esses caracteres. Ele consegue interpretar. Já que ele consegue interpretar, ele consegue mostrar. Se aonde você está executando não tem essa capacidade de exibir, ele não mostrará esses caracteres para você. Estou deixando claro, não fique assustado, né? Se não aparecer. Olha lá que bonitinho. Um mais amarelo, um menos, depois um dividir. Tem uns símbolos, parece que como é símbolo de signo, né? Tá aparecendo símbolos de signos. Tem lá números, olha lá, o X, interrogação, tem um monte. Os caracteres de mãozinha, tem uma igreja, um menos, bola de beisebol, símbolos lá, sei lá, de cadeirante, aqui os caracteres do zodíaco, né? Símbolos do zodíaco, fases da lua. Ele vai mostrando um monte de caracteres, né? Tem um monte. Aí eu falo para você, acabou? Claro que não, né? Não acabou. Eu vou colocar agora mais um zero aqui. Eu vou falar que 102.400, né? Vou mandar executar esse cara. Vai ficar aqui um tempinho executando, né? Já executou. E ele começa agora a mostrar, por exemplo, os caracteres mais esquisitões, né? Que sei lá se é chinês, tailandês, coreano.
Está mostrando todos os caracteres que tem. Então, ele vai mostrando aqui o número e o caractere do lado. Tem coisa pra caramba. Para ficar melhor a exibição, eu vou somente fazer uma modificaçãozinha. Vou copiar isso daqui e vou comentar essa linha e eu vou tirar a impressão do número. Vou deixar somente o caractere. Só para imprimir o caractere em um espaço. Só para ficar melhor para a gente ver. Compilou, rodou. Eu acho que agora ficou melhor de ser visualizado, né? Você consegue visualizar os caracteres malucões aí. Sei lá de que nacionalidade é esse negócio, mas tem caractere pra caramba. Eu mandei imprimir 100 mil caracteres. Tá lá, 100 mil caracteres. E aí você tem lá os desenhinhos aparecendo, tem coisinhas para fazer desenho na tela, né? Esses aqui a gente já tinha visto. Mas, ó, fica mais fácil para você visualizar. Tem alguns que ele tem uma representação, eles não são iguais, então esse cara aqui é A1BF, esse aqui é 1ABF, 1AC0, 1AC1, 1AC2, 1AC3. Ele está fazendo representação dos caracteres, né? Até chegar lá no FF. FF, né? Então, posso colocar aqui. Ah, e se eu colocar 1 milhão de caracteres, né? Então, ele mostra também 1 milhão de caracteres, mostra aqui. Demora um pouco mais de tempo, né? Mas ele vai exibindo para você aí, ó, os caracteres. É exatamente isso que eu te falei. Mostra quadradinho. O meu prompt tem capacidade de interpretar isso daí, de representar esses caracteres. O que você está utilizando não tem, por isso que ele sai esses quadradinhos, Áureo. É somente por conta disso. Mas, na verdade, se você pegar o número e levar para um local que consiga interpretar, ele vai exibir esses caracteres malucões. Isso daqui é a tabela ASCII. Eu estou colocando até 1 milhão de caracteres. E ele vai imprimir 1 milhão de caracteres numa boa. Ele vai fazer isso aqui. Ele continua a sequência maluca dele fazendo essas impressões. E aí ele tem todos os caracteres possíveis para serem impressos. E aí fica essa representação. Novamente, isso aqui o objetivo não é ensinar laço, não é o foco é mostrar que eu posso imprimir para vocês alguma coisa, né? Agora eu quero fazer uma demonstração do estouro de variável, né? Vou fazer para vocês aqui uma apresentação de como que eu posso estourar a minha variável, né? Vamos ver isso daqui acontecendo. Vou fazer aqui um arquivo salvar como variável, não sei se eu já falei, não. Só para testar a nossa variável aqui. Primeiro de variável para a gente ver acontecendo. Vou trocar aqui esse nome, vou utilizar um laço aqui, mas eu vou fazer um outro esqueminha aqui. Vai de 0 até 256, não, 0 até menor que 128. Está menor que 128, então vai até 127, beleza? Era isso daí. E eu vou imprimir esse cara como byte. Estou imprimindo como byte. E eu vou utilizar aqui a impressão direta e o print LN, que eu quero que imprima e pule de linha. E eu estou convertendo ele para byte. É isso que eu estou fazendo aqui. Vamos ver o que acontece com essa impressão. Essa impressão vai ficar numa sequência, né? Compilou, ele converteu de inteiro para byte, show de bola, compilou, rodou, e olha lá, só ampliando para você ver, chegou no 127. Top! Agora, só para a gente ter certeza do que está acontecendo, eu vou fazer assim, eu vou imprimir o I e depois um tab para dar um espaço só, né? Para imprimir aqui o I em forma de inteiro e o I em forma de byte. Então, só para você ver, compilando, rodando, você tem aqui as duas, um do lado da outra, né? Então, tá um do lado da outra, bonitinho. Começa lá no 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Tá indo, né? Tá belezinha, funcionou. Agora, eu vou aumentar esse cara aqui. Eu vou chegar ao tamanho de um byte, o tamanho total 256, né? De 0 até menor que 256, 255 vai ser o meu limite, 256 números serão impressos.
Compilei, rodei, olha só que legal. Aqui a gente consegue ver. Olha lá a variável estourando, né? Chegou no 127, olha lá, a gente fez o laço aqui, ó. Tá imprimindo. Foi imprimindo, 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 aí imprimiu 127. Ele incrementou em mais um, virou 128. Só que convertendo para byte, virou menos 128. Somou mais um, 129, menos 127. Somou mais um, 130, menos 126. E aí ele está fazendo exatamente a decontagem, né? Ele cai lá no menor número negativo, que é o menos 128, e ele vai crescendo até o maior número negativo que a gente tem, que é o menos 1. E ele vai lá, chega no maior negativo. Tá indo, ó. Vai crescendo, 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 crescendo. Chegou lá no menos 1. E aí eu falei para você, legal, né? Da hora. Você viu que aconteceu isso. E se esse cara daqui chegar no 256 agora, o que acontece? Porque ele foi até 255. Eu quero ver isso daqui. Olha lá o que acontece. Acontece exatamente de zerar novamente. Então, se eu pegar, por exemplo, um valor inteiro, 256, e atribuir para um byte, vou lá, eu tenho o valor zero novamente. Por quê? Porque passou 256 números, que é o tamanho do byte, ele voltou a zerar de novo tudo aquilo de lá. Então, ele, né, chegou tudo 1, somou mais 1, virou tudo zero, né? E aí, beleza, virou tudo zero. Olha lá que bonitinho. Tudo zerado. É isso daí que eu quero que vocês percebam. Se eu pegar agora e colocar, por exemplo, até 512, colocar aqui em 512. Olha só que legal. Compilou, rodou. Vou maximizar para a gente ver. Pá. Olha lá, ele 512, ele zerou de novo. E olha aqui, você vai ver exatamente o mesmo processo. Quando ele chegou lá no 255, era menos 1. Você somou mais 1, ele virou 256, virou zero. Aí começou. 1, 2, 3, 4, 5, e foi até 127 positivo. Quando chegou lá no 383, 127 positivo. 384, menos 128. 127 positivo, menos 128. Foi lá crescendo de novo. Na hora que chegou no 511, estava menos 1. Eu somei mais 1, virou 512. Logo, quando eu converto para byte, volta a ser zero. É essa a grande sacada aí das conversões para byte. Ele faz essa jogada daí. Sempre ele fica nesse ciclo. Então ele começa em zero, vai até o maior número positivo, vira o menor número negativo, vai até o maior número negativo, vira zero, continua até o maior número positivo, vira o menor número negativo e vai, e esse ciclo não acaba. Qualquer valor que você colocar aqui, ele vai ficar fazendo isso. Ele vai começar, então ele começa no zero, cresce até o maior positivo, vira o menor negativo, cresce até o maior negativo, vira zero, cresce até o maior positivo e fica infinitamente fazendo isso. Então, quanto mais eu for somando aqui desse lado, não tem problema. Ele sempre vai ficar entre menos 128 e mais 127. Sempre vai ficar nessa faixa de valores. E ele vai, infinitamente ele vai ficar nessa faixa de valores. E isso daí que é a maluquice do estouro de variável, né? Ele vai fazer esse processo. Dúvidas? Se não há dúvidas, se não há manifestações, vou continuar falando dos operadores. Vamos ver outros operadores agora. A gente vai falar dos operadores aritméticos e dos operadores de comparação. Os operadores aritméticos são aqueles que a gente usa para fazer as contas, né? O mais, o menos, para multiplicar é asterisco, para dividir é barra. E para obter o resto da divisão, eu tenho porcentagem. O resto da divisão a gente usa para bastante coisa, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 4 dividido por 2,
vai dar 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 4 vai dar 0, o resto é 0. Mas se eu pegar 5 e dividir por 2, 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 5 menos 4 dá 1, o resto é 1. Então, para eu descobrir se há resto, eu utilizo o operador porcentagem. Tomar cuidado que não existe o operador mod, que é o resto da divisão em outras linguagens, né? Tem linguagem que tem tanto porcentagem como mod. No Java, a gente tem porcentagem apenas. Então, esse aqui é o caractere que vai fazer, né, a representação do resto da divisão de dois números para mim. Depois, os operadores de comparação. Eu tenho aqui o menor, menor ou igual, o maior, maior igual, o igual, são dois iguais para representar, porque um igual apenas é a atribuição. Então, igual, igual é a comparação de igualdade. E o exclamação igual. O exclamação foi o primeiro operador que a gente viu, né? O exclamação é o não, então é o não igual. O que é não igual é diferente. Então, esse aqui é o comparador que verifica se duas coisas são diferentes, ou seja, que elas não são iguais. Eu estou interessado do não ser igual, então não igual. Vamos fazer alguns exemplos rápidos com esse operador aritmético, né? Vamos criar aqui um novo arquivinho, salvar como operadores aritméticos. Aritméticos. Opa! Ih, eu salvei no lugar errado. Arquivo, salvar como. Aqui. Salvei no lugar certo. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vou dar uns enters aqui e vamos começar lá a falar dos nossos operadores, né? A gente tem, então, operadores para fazer contas. Então, os operadores aritméticos. Por exemplo, vou declarar aqui três variáveis, A, B e C. Vou dar valores para elas. A recebe 10, B recebe 5. Posso fazer, então, com que C receba A mais B. Operação de soma. Poderia fazer, vou imprimir isso aqui, né? Fazer uma impressão aqui, só para a gente ver. System.out.println. Posso fazer uma multiplicação, uma subtração. Então, A menos B vai jogar para dentro de C. Então, aqui, subtração. Posso fazer uma multiplicação. Posso fazer uma divisão. Opa, selecionar. Vamos ver esse cara aqui sendo executado. Já já a gente vai usar esse aqui, então deixa ele comentado por enquanto. Vai mostrar a soma de 10 com 5, a diferença de 10 menos 5, a multiplicação de 10 por 5 e a divisão de 10 por 5. Compilou, rodou e olha que bonitinho. Somar 10 com 5 dá 15. 10 menos 5 dá 5. 10 vezes 5 dá 50. 10 dividido por 5 dá 2. Perfeito, legal, né? Vou até imprimir aqui os dois valores, né, para a gente ver, né? Acho que fica mais claro para a gente vendo esses valores. O valor de A, vou imprimir aqui o A. E o valor de B, e vou imprimir aqui o B. Vou fazer aqui uma puladinha de linha só para separar esses caras. A, B, e aí a gente vai ver aí o resultado, né? Então, compilou,
rodou. E olha lá que ficou legal para a gente visualizar, né? Então, o A vale 10, o B vale 5, a soma dos dois dá 15, a diferença deles dá 5, a multiplicação deles dá 50 e a divisão deles dá 2. Legal, fabuloso. E aí eu vou mostrar agora para vocês um operador que é o operador resto da divisão. Qual que é o resto da divisão? Então, é o porcentagem de A por B. O resto da divisão de A por B, então aqui, resto de A por B. Compilando, rodando, olha lá que legal. O resto da divisão é zero. Se 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos o 10 da multiplicação dá zero. Resto zero. Perfeito. Tá belezinha. Agora, vou mostrar esse mesmo programa. Não vou mudar nada nele, a não ser os valores de A e de B. Eu quero agora colocar aqui, por exemplo, 4. 10 dividido por 4 vai dar 2, vai dar 5, vai dar 2,5, né? Então, beleza. Já fiz os meus cálculos rápidos de cabeça aqui. Vai sobrar 2 de resto, tá bom. Vamos ver então. Aí você olha assim e fala, ó, começamos bem, né? Olha lá. Peguei aqui os meus valores iniciais, 10, joia. 4, beleza. Somar 10 mais 4, 14. 10 menos 4, 6. 10 vezes 4, 40. 10 dividido por 4, 2. 2? Era 2,5. É. Eu estou dividindo 2 inteiros. Inteiro dividido por inteiro, o resultado é inteiro. Então, 2 dividido por, sei lá, por 10, ele vai dar número inteiro. Ah, mas não daria 0,2? Não, daria 0. 10 dividido por 3. Pô, 10 dividido por 3 dá 3,3. Não, dá 3. 10 dividido por 4 dá 2. 10 dividido por 6 vai dar 1. Entenda que fica somente a parte inteira. Ele não pega a parte fracionada. E ele não pega, ele pega somente a parte inteira. Por que que pega somente a parte inteira? Ah, porque o barra é o operador de divisão de inteiros? Não, porque você está dividindo inteiro. Inteiro dividido por inteiro, ele só pode gerar inteiro. E aí vem uma brincadeira importante. Se isso daqui foi entendido, né? Você pode entender também dois processos matemáticos. Quantas operações realmente a gente tem? A gente tem duas operações, adição e subtração. A multiplicação é, perdão, a multiplicação é derivada da soma, da adição, e a divisão é derivada da subtração. Sim, é isso. O que é uma multiplicação? Uma soma sucessiva. Então, se eu falar para você 10 vezes 4, eu vou pegar 10, vou somar 10, somar com 10 novamente, deu 20, somar com 10 mais uma vez, deu 30, somar com 10 mais uma vez, deu 40. É uma soma sucessiva, né? Ele fica somando direto. E se eu fizer a divisão? A divisão é uma subtração sucessiva. 10 dividido por 4 é 10 menos 4. Então você pega lá 10, você subtrai 4. 10 menos 4, sobrou 6. Você conta uma vez. Você pega e subtrai mais 4. Sobrou 2. Dá para subtrair 4? Não dá, porque 2 não cabe mais subtrair 4. Então, você teve duas divisões, então 2, que deu a parte inteira, e mais 2 aqui, esses daqui, é o resto. Isso é o resto. A contagem de vezes que você subtrai é a divisão, e o que sobra dessa subtração sucessiva é literalmente o resto. Então, a gente acabou de entender isso daí. Então, tudo deriva da adição e da subtração. Agora vem uma jogadinha bem legal que a gente pode discutir aqui, né? E se eu pegasse e declarasse a minha variável C,
que ela é o que recebe o resultado das minhas contas, se eu declarasse ela como double, se eu declarar ela como double, será que o resultado da divisão aqui de 10 por 4 vai dar realmente 2,5? Vamos fazer o teste, né? Eu gosto de testar essas coisas. Vamos verificar. Então, vai ser o segundo desse aqui. Dá um arquivo salvar como, vai ser o 02 desse aqui. Só para manter, para vocês poderem visualizar. Se eu pegar agora esse cara daqui, opa, vou declarar double C. Declarei lá o double C. Vou executar e ver, né? Vamos ver o que acontece agora. Compilou. Opa, operadores 02. Vamos executar para ver e olha lá as nossas respostas. Quando eu faço o A valendo 10, o B valendo 4, faço a soma desses dois inteiros. 10 mais 4 dá 14. Eu jogo para dentro da variável C, que é double, fica 14.0. É convertido para double. Perfeito. A subtração, então 10 menos 4 dá 6. 6 eu converto ele para double jogando para dentro do C e fica aqui 6.0. 10 vezes 4 vai dar 40 inteiro, convertendo aqui para double jogando para dentro do C, 40.0. Quando eu faço aqui a divisão A dividido por B, continua dando 2, porque a divisão é de inteiros. Números inteiros divididos por números inteiros resulta em números inteiros. Vai dar 2. Eu pego esse valor 2 inteiro e jogo para dentro da variável C. Quando eu jogo para dentro da variável C, olha lá o que ele me dá de resposta, 2.0. Converteu o 2 inteiro para 2 double. Quando eu faço lá 10, porcentagem 4, né, A, porcentagem B, eu tenho o valor 2 de resposta, que é o resto. 2 inteiro jogando para C virou 2.0. E aí você falou, mas cadê? Eu não consegui o 2,5 que eu tanto queria? Não, porque inteiro dividido por inteiro dá inteiro. Mas eu joguei dentro de uma variável double. Beleza, você pegou a resposta inteira e converteu para double. Ficou 2.0, não adianta choramingar. O que a gente pode fazer? Operador de conversão, cast, né? Então a gente tem aqui o cast. Vou deixar dessa forma para vocês visualizarem. Então, isso daqui é uma saída, dá o 2.0. E se eu fizer agora esse cara aqui, eu posso converter. Então, eu posso converter para double, né? Vou converter para double. Vamos ver que vai mudar a resposta aqui, hein? Compilou, rodou. Vou maximizar para a gente visualizar melhor. E olha lá que legal. Agora, nesse ponto, eu tenho 2,5. A pergunta que eu faço para vocês. Quem foi convertido para double? Quem foi convertido para double? Vou colocar no chat, aí vocês marcam lá, né? Você teve lá, o A foi convertido, o B foi convertido, ou o A dividido pelo B é que foi convertido? O que foi convertido para double? Marquem aí qual desses é que deu. O Josimar acha que é somente o A. Alguém acha que é diferente, que é B, que é A dividido por B? É uma boa pergunta e é muito importante. Ô, louco, já 6. Ninguém acha que é o A dividido por B? Ah, o jeito é seguir o Josimar. Josimar, você está proibido de responder das próximas vezes, viu? Não, boa, tô brincando. Responda, por favor. E aí, tá certo. Vocês responderam certo. É o A. O A é convertido. Então, vamos ver aqui. Olha só o que acontece. Esse cara daqui,
ele tinha assim, double recebe int dividido por int, beleza? É exatamente o que está aqui. Eu tenho um double, eu tenho aqui um inteiro dividido por outro inteiro, beleza? É isso que está aqui. Quando eu pego um inteiro e divido por outro inteiro, ainda continuo tendo double, um inteiro dividido por inteiro vai dar aqui inteiro como resposta. Inteiro pode se converter diretamente para double? Pode, tranquilo. Mas o problema é que a resposta é inteira. Então, se eu pegar 10 e dividir por 4, vai dar 2. Ele vai pegar o 2, que é inteiro, e vai converter para double. Por isso que a resposta deu 2.0. Então, aqui, a resposta dá 2.0 por conta disso. Porque ele vai pegar aqui o 10, dividir por 4, vai dar 2, e aí esse 2 é que ele vai atribuir. Então, aqui, só para a gente visualizar, ele vai pegar aqui o valor 10 dividido pelo valor 4, ele vai dar como resposta aqui para a gente o valor 2. E aí ele vai pegar e converter esse 2 para double, vai atribuir, e aqui vai ficar o 2.0. É isso daí que vai acontecer. Então essa é a jogada, ele vai converter o inteiro para double, então 2 inteiro convertido para double, 2.0. Resposta, 2.0. Agora, quando a gente faz isso daqui, né, fazendo desse jeito, eu tenho aqui um valor double que recebe uma conversão para double de um inteiro dividido por um inteiro. Isso daqui quer dizer que aqui é o meu C, aqui é o igual, double, int A, B. É isso. Quer dizer, então, que eu estou pegando agora, tenho aqui como resposta double, aqui agora eu tenho um double, e agora, deixa eu só dar mais um espaço isso. E agora eu tenho um double dividido por um int. E aí agora eu vou ter como resposta double recebe isso aqui em formato double. Olha só aqui o que a gente tem. A gente tem então que eu tenho dentro do int aqui eu tenho 10 dividido por 4. Isso vai resultar para a gente no seguinte. Primeiro, ele resolve o double. E aí ele vai colocar 10.0 dividido por 4. Agora, que é 10.0 dividido por 4, qual que é a prevalência, né? Entre double e int, fica o maior dos tipos, fica double. É sempre para o maior dos tipos, porque ele vai poder conter a resposta. Logo, ele vai ter 2.5 como resposta. E aí, esse 2.5 vai ser o que vai ser atribuído aqui desse lado, 2.5 como resposta. 0.5 como resposta. Logo, aqui a gente obtém 2.5 como resposta. É por conta disso. Ele pega esse int, converte para double, vira um double agora. Virou lá 10 double. 10 double dividido por 4 int vai dar 2,5 double. Esse 2,5 double pode ser atribuído para a variável double, que está tudo certo. Então, nossa resposta, 2,5. Tem outras formas de fazer isso daqui? Tem várias outras formas. E se eu fizesse agora assim? E se eu pegasse esse cara, e a gente sabe que existe um TAR de precedência de operadores, que é quem é executado primeiro, né? Se eu colocar aqui um parênteses e eu fizer isso daqui, qual será a resposta impressa aqui? Agora a pergunta, eu coloquei um parênteses. Estou fazendo assim, ó, double, C recebe double, abre parênteses, A dividido por B, fecha parênteses. Qual que é a resposta? 2, 2.0, 2.5?
Não sei, estou querendo chamar minha mãe? Google? Stack Overflow? Qual a resposta? Vai, Josimar, pode responder, não fica acanhado, não. A resposta é a seguinte: a gente tem que entender os tipos. O Everson disse que pode 2. O Marco acho que é 2. O Everson acho que é 2,5. O Josimar acho que é 2. 2? Podia tentar? Claro que podia. Você pode tentar à vontade, não tem problema. Eu acho que é uma ótima forma de descobrir, né? Você compila esse cara, a resposta é 2.0. Aí você tem lá 2.0. Por quê? E aí vem a explicação do por quê. Esse cara daqui, vou fazer lá meus comentários, né? Esse cara aqui é um double. Ele está recebendo conversão para double de, abre parênteses, int dividido por int. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, vou só colocar aqui ó, espaçadinho para a gente ver. Ó. Esse cara aqui, bonitinho, aqui e... Olha lá. É isso. Tá lá. Perfeito. Agora, imagina o seguinte. Esse double daqui vai receber. Para que ele possa fazer a conversão, operador de conversão, ele precisa resolver esse parênteses primeiro. Então, ele resolve o parênteses primeiro. Então, ele vai fazer o quê? Vai ficar aguardando aqui, double, tá aguardando, resolveu, ficou inteiro. Inteiro convertido para double, então vai ficar double, recebe, double. E é isso daí. Vamos colocar aqui os valores das nossas variáveis, né? Esse cara daqui vale 10, dividido por 4. O que ele faz? Resolve isso primeiro. Então, ele vai resolver isso primeiro. Isso daqui vai dar para a gente como resposta 2. Beleza? Agora, ele faz o quê? Ele converte esse 2 inteiro para 2 double. Converteu. Atribui esse 2 double para a variável 2.0. Vou lá, essa resposta aqui, então, que a gente tem na hora da impressão é 2.0. Por conta disso. É a mesma coisa que só tivesse, né, tochado a resposta lá. É exatamente a mesma coisa. Esse double aqui se torna desnecessário, né? Seria a mesma coisa do primeiro caso que a gente viu. Eu posso fazer a conversão ainda de outras formas. Vou fazer. Né? Vou mandar bala aqui, vou imprimir para vocês verem. Eu posso fazer essa conversão, essa impressão, ao invés de fazer desta forma, eu poderia fazer assim. Eu tenho aqui o A, double. Eu posso fazer isso aqui. E a pergunta, qual que é o valor que será impresso se eu fizer assim? C recebe A dividido por double B. Qual é a resposta? Vou fazendo as conversões aqui. Começando. O C é double. O C é double. Ele recebe um int dividido por converta para double de um int. É isso daqui. Aí eu vou lá e faço assim, ó. Vou só alinhar os negocinhos para ficar bonitinho. Alinhei. Beleza? Tá lá. O que acontece? Ele vai pegar e vai transformar isso aqui. Vai ficar double, recebe um int dividido. Isso daqui ele converteu para double. Fez a conversão para double. Agora eu tenho um inteiro dividido por um double. Double dividido por int ou int dividido por double, não importa. Prevalece o maior dos tipos. O maior dos tipos é double. Logo, double receberá um valor double de resposta aqui, que é a conversão desses caras.
Vamos colocar valor nesse carinha daqui. Eu tenho aqui o meu valor 10 e eu tenho aqui o meu valor 4. Antes de fazer a operação de divisão, ele converte para double. Então, eu tenho que converter primeiro para double. Ele vai ter aqui ainda 10 dividido por 4.0. 10 inteiro dividido por 4.0 dá de resposta para a gente o valor 2.5. E ele atribui esse 2.5 para a minha variável C double. Então, o C passa a valer 2.5. 2.5 será a resposta. Eu acho que eu apaguei coisa demais. 2.5 será a resposta esperada aqui. Vamos ver se esse último caso aqui vai dar 2.5. Compilou, executou, olha lá a resposta 2.5. Beleza, a gente teve como resposta o esperado, 2.5. Eu ainda tenho mais um caso que eu posso usar, né? Que eu posso apresentar aqui. Eu tenho mais um caso, que é o caso aonde eu coloco aqui, ó, double A dividido por double B. Então, C recebe, converta para double o A dividido por converta para double o B. Esse aqui também é possível. Vamos ver qual que é a resposta, né? Então, o que sairá de resposta aqui? Tranquilo também, olha lá. Esse aqui fica double, recebe, converta para double, esse inteiro, dividido por converta para double, esse inteiro. Só vou alinhar aqui, olha lá. É isso daqui. Vamos fazer aqui a resolução. Esse cara vai ser double, que recebe. Converta para double. Convertido para double. Converta para double. Convertido para double. Double dividido por double dá como resposta double. Deu de resposta lá um double para a gente. Agora, vamos colocar valor. A gente vai ter aqui os valores. Começa valendo 10, começa aqui valendo 4. Ele não faz nada agora. Primeiro, ele vai resolver essa conversão. Depois, ele resolve essa conversão, para aí sim ele poder fazer a divisão dos dois. Então, primeiro, vamos resolver as conversões. Ele vai vir aqui e vai converter. Vai ficar 10.0 dividido por 4.0. Agora, nós temos como resposta 2.5. E esse 2.5 será o valor que será atribuído para a variável C. Logo, nesse último daqui, a gente vai ter o valor 2.5. Compilando, terminou, executando. Olha lá que bonitinho, 2.5 como resposta. Joia, resolvido. A gente só tem que tomar cuidado e entender essas conversões. Então, é importante visualizar. Aqui eu coloquei descrito cada conversão e o que vai acontecer aqui, né? A variável no final recebe esse valor, realmente é esse valor que foi impresso ali para a gente ver. Então, tem essa possibilidade aí de conversão. Você pode converter os dois lados para double separadamente. Então, o cast, ele não acontece sobre tudo. Ele acontece sobre quem está na frente dele. Só que se tiver uma operação, que foi o caso aqui do primeiro, né? Uma operação, ele vai resolver isso daqui, e isso daqui é convertido para double. Se eu fizer, né, essa conversão daqui, né, convertendo, eu estou convertendo apenas um dos lados. Apenas um dos lados já resolve para a gente, não tem problema, não precisa ser tudo. Uma das variáveis sendo double, o resto vira double.
tranquilo, tranquilo, tudo será em resposta double. Por quê? Por conta dessa bendita variável aí existente. Então, a gente tem que tomar cuidado com as conversões de tipo e ficar atentos e verificar também as respostas para ver se não comeu barriga aí numa divisão. Às vezes, você não percebe erro porque os valores que você está utilizando te dão respostas inteiras. Então, por isso que eu vim aqui e mudei. Estava 10 e estava 5. Você não ia perceber problema. Quando eu coloquei no lugar do 5 um 4, você começou a perceber o problema. Então, você tem que colocar valores que te gerem coisas que você possa avaliar se realmente está funcionando para todos os casos. Testar os casos possíveis, né? É isso daí dos operadores aritméticos. E quem pensou que a gente tinha acabado de falar de cast, né? Não acabamos, né? Então, o operador de divisão gera um problema muito grande para a gente. Quando eu falo para você, por exemplo, a operação entre um int e um double, o que acontece com isso? Quando eu falo isso daqui, né? Olha lá, isso aqui é um double, né? Converteu para double. Eu estou tentando falar para você que a gente pode converter de um tipo para outro tranquilo, sem problema nenhum. A gente tem que saber os tamanhos e as conversões. Algumas conversões são automáticas, algumas conversões não são. Eu poderia, por exemplo, né, vamos lá né, fazer aqui um variáveis 2, para a gente ver variável mesmo, lidar com as variáveis primeiro. Vamos fazer cache? Claro que vamos, né? Mas eu quero mostrar como que funcionariam as variáveis nesse caso daqui. Porque eu não sei se vocês já conseguiram imaginar um detalhe que eu gostaria de passar para vocês, né? Vou declarar aqui algumas variáveis, ó. Uma variável byte, B, uma variável int, I, e uma variável long, L. Beleza? 3 variáveis. Declarei 3 variáveis. Se eu pegar e atribuir B para qualquer uma das duas, dá certo. Então, o B pode ser atribuído para o int e pode ser atribuído para o long. Por quê? Porque o byte é o menor tipo e os outros são maiores que ele, logo cabe. O int. O int pode ser atribuído para o long diretamente. Pode sim. Mas se eu tentar atribuir para o byte, eu tenho que fazer cast. Sim. O long, eu posso pegar ele e jogar para int? Não, eu tenho que fazer cast. Posso jogar para o byte? Não, eu tenho que fazer cast. Então, quando eu falo para você que eu pego uma variável e converto para o tipo destino, você fica imaginando que eu sou obrigado, por exemplo, a pegar aqui, vamos lá, vou dar valores para essas variáveis aqui. Igual a 1, igual a 2, igual a 3 long. Eu posso falar que o long pode receber o B, isso aqui funciona, o long pode receber o I. Isso daqui está tudo tranquilo, todo mundo viu que pode. Quando eu falo do I receber, o I consegue receber diretamente o B, porque o B é menor que ele. Mas o I, ele não consegue receber o long diretamente. O I não consegue receber o long. Eu tenho que pegar o long e converter ele para int. Mas só para int? Não. Para qualquer tipo que caiba no int, né? Para qualquer tipo que caiba no int. Eu posso converter ele para short, posso converter ele para byte. Não tem problema nenhum, desde que eu tenha consciência da perda de precisão, eu posso converter. Então, por que que eu posso fazer essas conversões? Porque é possível, em primeiro lugar, eu converter isso aqui para byte. Então, beleza. Long para byte é possível. Só que byte cabe dentro do int. Então, eu posso converter. Short cabe dentro do int. Int cabe dentro do int. Então, eu não necessariamente preciso fazer a conversão para inteiro. Eu posso fazer a conversão para um tipo menor do que vai receber, desde que ele caiba dentro dessa variável que vai receber. O tipo que recebe tem que conseguir
comportar o tipo para o qual eu estou convertendo. Isso daqui é importante entender. Não é obrigatório você pegar esse cara e converter para inteiro. Se eu quiser converter um long para byte para jogar para dentro do inteiro, eu posso. Não tem problema nenhum. Eu posso. Está dentro das minhas capacidades da linguagem. A linguagem me permite isso. Então, se você conseguiu perceber que não tenho necessidade de converter para o tipo que eu estou recebendo, mas para um que caiba dentro dele, legal, perfeito. Tá fechado o dia. Era isso daqui que eu queria deixar claro. Ó, eu preciso poder converter para. Se eu pegar esse cara, jogar aqui para dentro, posso? Posso. Então, se eu compilar isso daqui, ele dá certo, não dá erro nenhum de compilação. Então, funciona. Então, posso converter para byte para jogar lá para dentro. Sem problemas, desde que o valor long não passe o valor de 127, você não tem perda de valor, né? Se passar de 127 positivo ou for menor que 128 negativo, você tem perdas de precisão aí, e aí ele faz aquele esquema de rotacionar, né, e voltar dentro do menos 128 até mais 127. E fica nesse ciclo daí. Mas, tirando esse detalhe, você consegue. Como eu estou usando um 3, o 3 vai ser convertido numa boa, vai atribuir 3 para o i. Mesmo eu passando um 3 byte aqui, ele vai cair como 3 int, numa boa, sossegado, sem problema nenhum. Essa daqui é uma característica legal. Vamos falar agora dos operadores de comparação. Os operadores de comparação têm uns detalhezinhos que são bem pontuais. Não é nada maluco do outro mundo, mas é pontual, né? Coisas que eu preciso que você entenda. Então vamos fazer aqui o operadores de comparação. Vamos salvar. Operadores comparação. Então a gente tem os operadores de comparação. Vamos ver aqui os operadores de comparação. Tem alguns detalhes que são bem sutis, mas eu acho que são importantes, porque a gente come barriga, a gente come toco com esse negócio aqui. Banca bobeira, esquece, deixa passar. Vou declarar aqui duas variáveis, A e B. Vou dar o valor do A de 10, já usei 10 hoje, 5, que eu já usei 5 hoje. Beleza? Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero comparar eles. E aí, vou imprimir aqui umas comparações. Então, system.out.println, e eu quero imprimir aqui, fazer um teste com o operador menor. Então, eu quero testar se A menor que B. É isso daí que eu quero verificar. E aí eu vou colocar aqui mais, entre parênteses, eu vou colocar A menor que B, só para avisar. Eu coloco um monte de espaço assim, para vocês poderem enxergar todos os caracteres. Não há necessidade. Se você quiser escrever isso daqui tudo juntinho, né? Não tem problema nenhum, funciona numa boa. Ó, você pode escrever tudo juntinho. Eu só não coloco junto assim, porque aí as pessoas que estão assistindo não conseguem ver ou não percebem algum caractere, dependendo do tamanho da tela que elas estão utilizando para ver o vídeo, né? Então aqui, ó, só coloquei os espaços para que tenha uma visualização e você veja aonde eu estou abrindo, aonde eu estou fechando, o caractere que tem aqui, é só por conta disso. Vou rodar esse cara aqui, mas antes vamos fazer aquela impressãozinha marota, aonde eu vou imprimir aqui o valor do A. Então, eu quero imprimir aqui o A. Vou imprimir aqui o B. O B. Eu vou dar uma puladinha de linha só para ficar mais organizado. Exatamente parecido com o que a gente já tinha feito, né? Compilei, agora vamos executar esse cara. Executando, olha aqui que legal. A gente tem A é menor que B, a resposta é falso, ou seja, não. 10 não é menor que 5. E aí eu faço uma pergunta para você.
qual que é o oposto disso? Qual que é o oposto de A menor que B? Por gentileza. Se o A não é menor que B, o A só pode ser? Qual que é o operador que eu uso que dá exatamente o oposto de A menor que B? O Marco diz que é maior. Não, diferente? Interrogação? Diferente. Já ouvi aqui o Áureo falando um diferente. Então já teve maior, diferente. O Bruno falou maior igual. Ô, Bruno, eu posso perguntar por que você respondeu maior ou igual? Da onde você tirou isso, cara? O Pedro respondeu igual. Bruno, responde para mim, Vi. De onde você tirou maior ou igual, cara? A, se A é menor que B eu for fazer o inverso, você está falando que é maior ou igual? É, tá certo, é maior ou igual, é isso mesmo. É, você tá falando tudo certinho. Vamos lá. Se eu perguntar para você assim, é, você só pode dirigir se você tiver 18 anos ou mais. Ou seja, se sua idade for maior ou igual a 18 anos. Quem não pode dirigir? O oposto de maior ou igual é menor. Não tem igual, não. Então, vou colocar o oposto desse cara. O oposto desse cara daqui é exatamente esse cara daqui. Entra o igual. Eu falei que tinha uma pegadinha, não falei que tinha assim pô, zoei o barraco, zoei mesmo. Porque é muito normal a gente dar resposta automática. Se não é menor, só pode ser maior, mas você esqueceu do igual. Ah, menor de 18 anos não pode dirigir. Então quer dizer que só maior de 18 anos que pode? O cara que tem 18 anos, ele não vai poder? Ele pode, então é maior igual. Então você tem que ver que quando a gente está utilizando os operadores de comparação lógica, o oposto de uma coisa tem que lembrar que leva o igual para o outro lado. Então, se aqui não tem o igual, o oposto de menor é maior, só que inclui o igual. O oposto de maior é menor igual. Então, tem que incluir o igual aonde ele não tiver. Se ele está de um lado, ele não aparece do outro. Se ele está sem nada aqui, sem igual desse lado, ele aparece lá do outro lado. Então você tem que pensar dessa forma. Você tem que imaginar esse cara escrito assim: menor igual maior. É isso daqui, ó. Ou ele é menor que alguma coisa, ou ele é maior igual. Ou ele é menor igual, ou ele é maior. Então, você sempre tem que lembrar que fica de um lado, se não é isso daqui, é outro. Se não é isso, é o outro. O que você pegar aqui, o restante é o que sobrou. Então, eu guardo na minha cabeça, eu, Cristóvão, eu guardo isso aqui como regra. Menor igual maior. Se algo é menor, o que não é menor é maior ou igual. O que é menor igual, o que não é menor igual é maior. É essa a diferença. Ele vai para um lado ou vai para o outro. Eu guardo isso daqui para mim. Eu, Cristóvão, sigo essa regra daqui. Então, eu gosto muito de seguir essa regrinha. Eu vou deixar aqui em forma de comentário. Eu gosto de seguir essa regrinha daqui, ó. Eu sempre sigo ela. Por quê? Se eu falar que alguma coisa é menor, A menor que B. O oposto disso só pode ser o maior com igual. Então, maior igual. Então, tem essa diferença aqui para a gente ver. Vamos testar, então, os nossos operadores. Já que vocês entenderam isso, vou fazer aqui o que pode ser maior, menor igual. O que pode ser maior, menor igual. E ainda a gente tem a possibilidade de fazer comparação de identidade, algo é igual a, ou algo não é igual a.
Então, a gente pode ter comparação com igual, igual e o não igual. Então, exclamação igual. Vamos ver o resultado disso aqui, ó. Vamos ver esse teste aqui. Compilando, rodando. Olha que bonitinho. Você tem lá todas as comparações. Então, A é menor que B? Não, 10 não é menor que 5, mas é maior ou igual a B, né? A é maior ou igual a B? É, então é verdadeiro. A é maior que B? É verdadeiro. O oposto disso é A menor ou igual a B? Não, é falso. A é igual a B? Não, é falso. O oposto de igual é não igual, ou seja, diferente. Então, eles são diferentes? Sim, true. E aí você pode brincar, por exemplo, colocando valores iguais, mudando o valor do A do B e vendo a execução desse programa para ver como que ele se comporta. E aí você conseguirá dizer quem é maior, quem é menor, vendo todos os operadores de comparação que a gente tem. Então, os operadores de comparação lógica funcionam dessa forma. Resulta em uma palavra true ou em uma palavra false, um valor booleano. Então, sempre a comparação lógica resulta em um valor booleano para a gente. Perfeito, isso daí. Aí, depois disso, nós teremos os operadores lógicos. Os operadores lógicos são o AND e o OR. Eles têm aí um trabalhinho grande para a gente conversar, porque eles têm uma variação, né? Eu tenho o operador AND, que é o E comercial, mas ele pode ser somente uma vez ou pode ser duas vezes. Assim como eu tenho o operador OU, que é o pipe, que pode ser uma vez ou pode ser duas vezes e dará a diferença. A gente conversa com isso e sobre isso na próxima aula. Depois desse operador, a gente vai para os operadores de atribuição. A gente tem as concatenações, as compressões, né? Então eu tenho o igual, que é uma atribuição, e eu tenho a atribuição de comprimida, né? O mais igual, o menos igual, o asterisco igual, o barra igual e o porcentagem igual. Todos eles são operadores de atribuição. Depois a gente vai chegar no operador que eu mais gosto. Quem já teve aula comigo, quem já assistiu um vídeo, sabe que eu sou fã do operador ternário. O operador ternário, ele é um if inline, um if em uma linha. Se você pensar em termos de Excel, quem já mexeu em Excel, tem a famosa fórmula C do Excel. É exatamente igual àquela fórmula C do Excel, só que a gente escreve com alguns outros caracteres. Funciona bem. E aí a gente finaliza com alguns exercícios para se divertir. Então, por hoje é isso. A gente parou aqui nos operadores de comparação e na próxima aula a gente vai continuar com os operadores lógicos. Beleza? Pessoal, tentem aproveitar o final de semana prolongado. Não deixem atrasar suas atividades e exercícios. Tentem aproveitar o tempo para que depois vocês não fiquem sobrecarregados. Um ótimo final de semana prolongado para vocês. Aproveitem bastante.